Fala galera, saudações rubro-negras, muito boa noite, o Deco na área e está decidido as semifinais da Copa do Mundo. Argentina e Croácia jogam na terça-feira às 16 horas e Marrocos e França, né? Jogão entre França e Inglaterra, 2-1 para a França, mas a Inglaterra deu um mole, né? Teve um pênalti no finalzinho da partida e o Harry Kane acabou isolando a bola, né? A Inglaterra, que ao meu ver jogou melhor do que a França, mas só jogar melhor não adianta. O que importa é a bola na rede e eles, né, com o Giroud fazendo o gol da vitória, um gol de cabeça. O Giroud que até o momento vem sendo hiper decisivo para a seleção francesa, tá? Vou falar para vocês que a minha torcida tá para Marrocos, afinal Marrocos e Croácia seria bem bacana, mas Marrocos sendo a campeã, tá bom? Galera, vamos lá então, assunto aí de última hora, né, trazido pelo torcedores.com, questão de um possível convite da CBF para que Marcos Braz possa vir à frente, né, do futebol da confederação, né, entrando no lugar do Juninho Paulista, tá? No lugar do Juninho Paulista, eles que farão uma reformulação. E essa informação vem através do torcedores.com e a gente vai falar um pouco sobre ela. Falaremos também sobre Vinícius Júnior e Paquetá, que se salvaram no meio dessa catástrofe que foi a seleção brasileira, tá? Falaremos também de dois treinadores, ex-treinadores campeões, né, pelo Flamengo, né, na Libertadores, Jorge Jesus e Dorival Júnior. Será que eles são, né, os favoritos a serem o treinador da seleção brasileira, né? Também uma enquete bacana, né, feita pelo TNT Esporte sobre qual o clube, né, brasileiro que os argentinos veem como o maior de todos. Vocês saberão quem é, né? Também o agradecimento de Pedro, né, aos torcedores depois da eliminação do Brasil. Falaremos também sobre Rodrigo Caio. Então, você que está chegando a primeira vez aqui no canal Deco SRN, não esqueça, por favor, de se inscrever aqui. Passamos da marca de 295 mil inscritos e estamos aí lutando para chegar aos 300 mil. Quando chegarmos à marca de 300 mil inscritos, estaremos sorteando um manto sagrado. Pode ser esse aqui, que é o número 3, tá? Personalizado, ou o número 2, ou o número 1, tá? O número 2 o branco, o número 1 também o vermelho e preto, tá? Então vocês escolham, né, o vencedor escolherá e personalizará da maneira que você quiser. Vou até a loja Nação Rubro-Negra Downtown fazê-lo e depois mandarei, né, para casa de vocês, beleza? Então vamos lá, galera. Quem ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva, tá? Pedir para a galera aí antiga também deixar o like. Começando aí o nosso trabalho agora, subir o dedinho que ajuda demais o canal, tá? E também compartilhar esse vídeo com os amigos, beleza? Então, vamos lá, meus amigos, temos muitas informações aí para debatermos com vocês e vamos falar primeiramente sobre essa questão do Marcos Braz, né? Saiu aqui, Marcos Braz pode deixar o Flamengo em breve? Ponto de interrogação. Entendo. O vice-presidente rubro-negro está cotado para assumir um importante cargo na seleção brasileira. O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, pode estar de saída do clube em breve. Isso porque a CBF o vê como com bons olhos, né, para assumir o cargo de diretor de seleções. A informação trazida primeiramente pelo torcedores.com. Caso aceite convite, Braz assumiria a vaga que hoje é de Juninho Paulista, conforme nós falamos no início dessa live, que deve deixar a CBF junto a Tite. A entidade já desejava contar com Marcos Braz nos bastidores da seleção antes mesmo do início da Copa do Mundo. No entanto, o vice-presidente de futebol do Flamengo não recebeu propostas para evitar uma possível crise próximo ao Mundial. Edinaldo Rodrigues, né, presidente da CBF, conheceu Marcos Braz em um evento realizado em junho. De lá para cá, os dois passaram a ter uma relação amistosa nos bastidores da entidade. Edinaldo, inclusive, chegou a conversar com Braz sobre a possibilidade de integrar a equipe da CBF
mas nenhuma proposta oficial chegou a ser realizada, tá, meus amigos? Então, é essa informação. Até o momento não há nada, tá, meus amigos? Nada de Marcos Braz com a CBF. Eu, particularmente, não acredito nesse momento que o Marcos Braz sairá do Flamengo, tá? Até porque tem esse Mundial, então eu, Deco SRN, não acredito que ele sairá, tá? E vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Pode ser que aconteça? Sim, pode ser que aconteça, tá? Lembrando que ele é vice-presidente da pasta, tá? Ele não é um diretor remunerado. O cargo de vice-presidente de futebol, né, tá no estatuto e não é remunerado, é um amador, entre aspas, tá? Então, só para a galera entender. Caso o Marcos Braz saia da vice-presidência de futebol, virá um outro, tá? O Bruno Spindel continuará. O interessante é que o Flamengo contrate aquilo que a gente fala da questão de você melhorar a sua estrutura profissional, né? Porque o Marcos Braz hoje, ele ajuda demais nas negociações de jogadores. E esse profissional viria para isso, para auxiliar o Bruno Spindel, também estar no dia a dia dos jogadores junto ao treinador, né? Seria interessante que isso acontecesse, né? O Marcos Braz eu vejo assim, né? Querer, né? Abraçar o mundo, digamos assim, né? O Landim não contrata um cara, né? Um CEO mesmo para fazer aquela função, né? E o Marcos Braz, pelo jeito, não gosta muito de delegar e ele prefere fazer essas funções, e por isso o Rodolfo Landim até o momento não contratou um profissional para estar lá no Ninho do Urubu. Então vejo que se o Marcos Braz sair e for para a CBF, entrando um outro vice-presidente de futebol, há essa possibilidade, quem sabe, do Flamengo ter um CEO, tá? Eu gostaria de saber de vocês, se vocês concordam com a saída, né? O Marcos Braz é um cara hiper vencedor, realmente, tem seus defeitos, né? Realmente, para escolher treinador não é muito bom. Soube que a questão do Vitor Pereira foi um pedido pessoal do Landim, tá? Mas tirando isso, negociações de jogadores e tal, o Marcos Braz realmente é muito bom, tá? Falar agora, né? Vamos aguardar realmente se essa proposta, né? Esse zum se tornará realidade. Vamos falar aqui sobre Vinícius Júnior e Paquetá, tá? Que saíram por cima da seleção brasileira, por mais que o Rica Perrone tenha dito que o Vini Júnior não foi bem. Até agora falaram que ele fez um outro vídeo, eu nem vi isso, né? Falando que a culpa do gol foi do Pedro. É brincadeira, né, cara? O Pedro toca a bola pro Fred, e quem perde a bola é o Fred. Não sei se procede ou não procede, então não vou nem entrar nesse mérito, tá? Se realmente se proceder, cara, é aquilo. É melhor a gente deixar de consumir o camarada, né, e não dar engajamento a ele. Acho que é a melhor coisa que o torcedor do Flamengo faz. Mas enfim, Vinícius Júnior e Paquetá se salvam em eliminação do Brasil e saem com moral para o novo ciclo da seleção brasileira, tá? Diante das boas atuações no Mundial, os crias do Flamengo, Vinícius Júnior e Lucas Paquetá, se salvam e saem com moral para o próximo ciclo da amarelinha. Para mim isso é indiscutível, tá? Sendo um dos destaques do ataque ofensivo do Brasil na Copa, Vinícius Júnior deu conta do recado. Lógico que deu. Dos 8 gols marcados pela seleção brasileira, ele participou de 5. No Catar, o atacante atuou em 4 partidas pela amarelinha. Além dos números dos embates, o atacante se destacou por ser o líder em participação de gols da seleção brasileira, com tento e uma assistência na partida contra a Coreia. O atleta igualou a marca de Ronaldinho Gaúcho, né? Lucas Paquetá também superou as expectativas, formando a dupla de volante com o experiente Casemiro. O cria do Flamengo mostrou muita personalidade, além de ser peça importante no sistema defensivo. O jogador teve muita presença na área dos adversários, na goleada do Brasil contra a Coreia, pelas oitavas, inclusive o meio-campista foi o autor de um bonito gol, tá? Com Vinícius Júnior e Lucas Paquetá vindo como base para a formação das próximas seleções do Brasil, a amarelinha agora vai em busca de um novo treinador para dar início ao novo planejamento, tá? Após deixar o cargo, né? Tite, né? Deixando o cargo, a CBF tem 4 nomes no radar, dentre eles Jorge Jesus, Dorival,
Abel Ferreira e Fernando Diniz. A expectativa é que o novo comandante da Amarelinha seja anunciado em breve, tá? Em breve, ok? Tá? Então, conforme a gente ia falar, né? 2 ex-treinadores do Flamengo, né? Cada um campeão pelo Flamengo na Libertadores, né? Um em 2019, Jorge Jesus, e Dorival Júnior em 2022, sendo cotados para serem o treinador da seleção brasileira. Cara, volto a falar, eu vejo mais capacidade nos europeus do que nos brasileiros, tá? Mas quem tem que escolher é a CBF. Eu, particularmente, né, seria incoerente se eu falasse que o Dorival seria a melhor opção para a seleção brasileira. Não vejo, eu acho que ele tem pouco repertório tático e, na minha visão, dos 4 nomes seria o pior, tá? Seria o pior. Vejo Jorge Jesus, Abel Ferreira, Fernando Diniz e depois o treinador Dorival Júnior, tá? Das 4 opções, ok? Falar aqui, né? Zagueiro do Flamengo organiza jogo beneficente com o atleta do Zenit, tá? No interior de Minas Gerais, ok? O duelo entre o atleta do Flamengo, né? O Fabrício Bruno e os colegas de Rodrigão, que atuam no Zenit da Rússia, tá? O confronto festivo teve o objetivo de arrecadar alimentos para famílias carentes, tá? O jogo acontecerá no domingo, a partir das 15 horas de Brasília, beleza? Então, bacana aí saber que os jogadores pensam sempre no próximo, ok? Então, falamos já do Jorge Jesus, do Dorival Júnior, vamos falar aqui sobre o Pedro, né, cara? O Pedro, né, cara, um jogador que fez o que era de se esperar dele, né? Graças a Deus ele bateu muito bem o pênalti, né, cara? Porque imagina se o cara tivesse perdido o pênalti, o que os rivais, os torcedores rivais estariam falando até hoje. Hoje a gente vive num mundo covarde, né? Que as pessoas torcem contra o que elas torcem, né? No caso, o time de futebol. Se o cara não é torcedor do Flamengo, ele tem que torcer para o Pedro errar para vir depois e massacrar, porque era jogador do Flamengo. Que mundo a gente está vivendo, né? Mas enfim, Pedro do Flamengo agradece carinho após a eliminação do Brasil. Tristeza inexplicável. O atacante participou da partida contra a Croácia pelas quartas de final, né? Cara, para ele com certeza foi um grande prêmio, né? Ter participado dessas quartas de final. Pena que aquele lance do pênalti dele poderia ter dado uma sobrevida ao Brasil, né? Mas logo depois o rapaz que bateu a penalidade, né? Foi até, se eu não estou enganado, o cara que deu assistência para o Petkovic fazer o gol de empate, né? E ele bateu muito bem aquele pênalti, fez o 4º gol e ali complicou um pouquinho, tá? Ali complicou um pouquinho, entendeu? Enfim, mas o atacante rubro-negro atuou contra os croatas por 36 minutos, teve uma finalização certa, errou apenas um passe, né? Escolhido para cobrar uma das penalidades, ele conseguiu converter e converteu muito bem, tá? O Pedro, ele disse assim, tá? Quando nós nos aventuramos no esporte de alto rendimento, sabemos existir o lado da dor e o lado da felicidade. Vitória e derrota. Mesmo consciente disso, nunca estaremos preparados para a dor e a derrota. A Copa nos leva a viver os extremos. Hoje vivemos o pior lado da extremidade. Dói, machuca, uma tristeza inexplicável, uma dor que nos tira do rumo. Temos como caminho seguir adiante, sofrer, aprender com as derrotas e buscar evolução. Assim faremos. Voltaremos ainda mais fortes. Obrigado por todo o carinho e apoio. Nós sonhamos juntos, Brasil. Por mais difícil que esteja sendo hoje, seguiremos juntos sonhando e trabalhando para tornar realidade. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade. Em tudo, dai graças, né? Que Deus abençoe Pedro, né? Um cara corretíssimo, um cara que tem um outro ciclo, pelo menos mais 2 ciclos pela frente, né? Basta ele só treinar para chegar longe, tá? Falar aqui sobre a questão do Rodrigo Caio, né? O Rodrigo Caio que esteve presente na final do Sub-16, né? Adidas Cup,
né? E ele falando sobre a questão do ano conturbado dele, mandando recado para a nação rubro-negra, tá? Então, o Rodrigo Caio falou assim: estou bem, procurei descansar bastante, não só o corpo, mas a mente também. Foi um ano muito difícil para mim em termos físicos, então procurei ter essa tranquilidade para poder colocar minha cabeça no lugar para que essa próxima temporada seja diferente. Já comecei a fazer os trabalhos para que eu possa voltar da melhor forma possível e que eu consiga ter uma grande temporada, que é o meu objetivo, disse o jogador Rodrigo Caio. Rodrigo Caio, que é um baita de um profissional, um cara de excelente caráter, e torço muito para a volta dele, porque tecnicamente, para mim, cara, com todo respeito ao Davi Luiz, ele é o melhor jogador tecnicamente, melhor zagueiro tecnicamente do Flamengo. E na minha visão, nesse primeiro momento, o Flamengo não tem necessidade de ter um novo zagueiro, tá? Vamos aguardar a recuperação do Rodrigo Caio. Nós temos aí, né, Pablo, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira, né? Temos também o Cleiton. São 5 zagueiros aí que eu vejo com, assim, o Cleiton com muito potencial, e o Rodrigo Caio sendo esse 6º zagueiro aí. Então, meus amigos, por enquanto, na minha modesta opinião, o Flamengo não precisa de um outro zagueiro, tá bom? Só para vocês estarem cientes da minha opinião, gostaria de saber de vocês, tá? Falar aqui sobre uma questão, né? Sobre o Endrick, né? O Endrick, né? É o seguinte: o Endrick ainda a torcida do Flamengo ferve a web contra a joia palmeirense e coloca em prova xodó do clube. Jogador palmeirense de 16 anos vem sendo muito falado nos últimos meses, porém a torcida do Flamengo trouxe um nome mais importante do que o Endrick, tá? Cara, lógico, menino de 16 anos, menino que tem muito futuro e tal, tá? Pelo que eu soube, ele não foi vendido por aqueles valores que muita gente achava que seria, né? Sei lá, 60 milhões, eu te falar de 35, com valores podendo aumentar, enfim. Mas o torcedor rubro-negro disse assim: é simplesmente inacreditável quanto vocês ignoram a existência e o talento do Vinícius Júnior. Endrick ainda não é nada. Deixe para falar dele em seleção quando ele estrear por lá. Valorizem o Vinícius Júnior, que está ainda sendo um dos melhores jogadores do mundo deste ano. É bizarro os brasileiros não darem valor para o Vini Júnior. O cara fez gol na final da Champions, é titular absoluto do Real, participou de 5 dos 8 gols no Brasil na Copa. Tudo isso com 22 anos, boa parte dos brasileiros cagam para isso. Muito fã de Neymar tem dificuldade em alentar Vinícius Júnior, porque a ascensão de um é a queda de outro na cabeça deles, né? Então, galera, é aquilo, cara. O Vinícius Júnior é um jogador que jogava no Flamengo. É do Rio de Janeiro, não é de São Paulo. Então, por aí, vocês já sabem qual é a dificuldade deles elogiarem o Vinícius Júnior. Se ele fosse um jogador do Palmeiras, do Corinthians ou de qualquer outro time, né, de São Paulo, com certeza o Vinícius Júnior seria muito mais elogiado por eles. Por isso que a gente está aqui para, né, sinceramente, proteger a nossa cria aí, o nosso Vini Júnior, que é excepcional. Só espero que ele não faça nada lá no Mundial Interclubes. É isso que esperamos, tá bom, gente? Então é isso aí, muito obrigado a todos vocês. Gostaria de agradecer a audiência, pedir para o pessoal se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar com os amigos, acionar o sino de notificação. Chegando a 300 mil inscritos, estaremos sorteando um manto sagrado, tá? Então, até amanhã, se Deus quiser, tá? Tamo junto, fiquem com Deus, saudações rubro-negras. Abraço a todos, fui!